Olá, pessoal, a paz do Senhor. Aqui é o professor Sérgio, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um subsídio para a escola dominical. Esse subsídio fornecido pelo CAPED, e hoje conversaremos um pouquinho sobre a lição de número 8, lição essa dos jovens, que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, mas nos dando uma perspectiva de discipulado, né? É algo pouco falado, pouco visto, que é justamente o Apocalipse como um livro de discipulado, que nos orienta quanto ao verdadeiro e legítimo discipulado. E para essa lição de número 8, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns slides, né? Para nós conversarmos sobre a igreja de Sardes. Se na aula passada ou nas aulas anteriores, nós fomos chamados a viver um discipulado baseado no amor, né? Um discipulado baseado na fidelidade, um discipulado sem sincretismo cultural e um discipulado com discernimento. Hoje, somos convidados a um discipulado que seja vivo, né? A igreja de Sardes, ela se parece muito com a sua cidade. Na verdade, Jesus, quando ele vai falar às 7 igrejas, ele usa muito o contexto da cidade, a cultura da cidade, para explicar para aquelas comunidades a sua real situação, né? Então, aqui serão alguns dos tópicos abordados nessa videoaula. Sardes, então nós veremos aí um pouco do contexto histórico de Sardes, a condição da igreja, né, a fama versus a realidade, a estrutura da carta, o diagnóstico daquela carta e as exortações que Jesus faz para aquela igreja, né? Então, Sardes era a capital da Lídia e ela se destacava principalmente por sua localização estratégica no vale do rio Pactolo. Isso garantiu uma riqueza e domínio sobre rotas comerciais. A história de Sardes ela é marcada por duas quedas inesperadas. É interessante isso, que apesar da sua fortificação e do lugar estratégico que Sardes se encontrava, ela demonstra ser uma cidade, ou demonstrou ser uma cidade muito vulnerável, mesmo em aparente segurança, né? Então, a, a glória de Sardes estava no seu passado. Isso daqui já nos traz uma grande lição sobre o discipulado, né? Que conversa muito com a aula passada. O legítimo ou verdadeiro discipulado, ele não vive das glórias do passado. Sim, ele segue adiante com o retrovisor, que eu sempre digo, mas adiante. Nunca vive do passado. Então, Sardes foi a capital de 2 impérios, mas já lá no Novo Testamento não era mais uma cidade politicamente importante. No entanto, a cidade tornou-se um grande centro produtor de lã e tintura. Então, Sardes era consagrada à deusa Cibele, a deusa de uma das mais famosas religiões de mistério da Ásia. E segundo os historiadores, Cibele tinha o poder de ressuscitar os mortos. O culto a Cibele era dos mais degradantes e suas festas envolviam a participação de toda a cidade. Sardes também era um dos lugares de culto ao imperador. A cidade ficava no alto de um planalto, cercado de despenhadeiros com uma única via de acesso, por isso era naturalmente protegida contra invasões.
Mesmo assim, por falta de vigilância, Sardes foi conquistada por invasores duas vezes em sua história, pelos persas no sexto século antes de Cristo e por Antíoco o Grande em 214 também antes de Cristo, né? Então, quais as lições que nós podemos tirar aqui da cidade de Sardes? A primeira lição é que não adianta ter uma aparência de forte se faltar vigilância. E outra coisa, né? Apesar de estar ali apesar de sua acrópole, isso trazia uma sensação de segurança, mas era falsa. O verdadeiro discipulado ele não é pautado no passado, como os grandes historiadores vão dizer que a glória de Sardes estava no seu passado, né? Ela segue em frente, com o retrovisor claro, sempre lembrando dos que vieram antes, mas seguindo adiante. E ela também não fica baseada em uma falsa segurança, que era que foi o que ocasionou essas duas conquistas, né? Primeiro pelos persas e depois pelo Antíoco, né? Então, nós vemos essas questões que nós precisamos compreender. Então, Sardes é muito interessante porque ela tinha uma reputação, mas vivia uma outra realidade. Então, historicamente, Sardes desfrutava de uma reputação de riqueza, né, e invulnerabilidade. Contudo, foi surpreendida e saqueada por sua complacência, e isso espelhava a igreja local. A igreja local, embora se julgasse viva, era espiritualmente morta, vivendo de sua fama passada. E aqui, querido professor, nós já temos mais uma lição, né? Enquanto discipuladores, não podemos viver da fama do passado. Precisamos entender que o tempo corre, precisamos continuar prosseguindo, não podemos ser complacentes, né? Muitas das vezes nós espelhamos o local que nós estamos inseridos. E a igreja de Sardes, ela vive isso e ela é alertada, né? Ela é alertada por quê? Porque apesar de sua proteção natural, por duas vezes em sua história a cidade foi invadida. Então esse fato devia ser muito conhecido da igreja de Sardes, e Cristo usa essa imagem do passado para despertar os cristãos em relação à vida espiritual. Capítulo 3, versículo 2, né? Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer. Ou seja, Cristo já começa dizendo, olha, fica alerta. Vocês devem conhecer aí a fama, a reputação da cidade de Sardes e o que aconteceu com ela. Meus irmãos, vida espiritual, vitória em Cristo, cristianismo, não é pautado por reputação apenas, mas é pautado pela realidade. A igreja de Sardes é uma igreja que vive pautada pela reputação. O verdadeiro discipulado não se faz com base apenas em reputação, mas se faz com base em evidências, em aquilo que eu sou mesmo, né? Não adianta eu querer fazer dizer que sou discípulo, porque só faz discípulo de Cristo quem é discípulo. Então não adianta eu querer fazer discípulo só porque eu sou amigo daquele ou desse. Eu tenho que ser de fato. A igreja de Sardes, ela é repreendida porque ela procurava ter e não ser. E entre o ter e o ser, Cristo nos chama para ser, não para viver de imagem apenas, de aparência, né? Qual a estrutura da mensagem de Cristo para esta igreja, né?
Então, o primeiro ponto aqui é que, de certa forma, as 7 cartas, apesar delas serem individuais, elas eram também lidas entre elas. Cada carta reflete a condição espiritual e os desafios específicos da sua comunidade. Não seria diferente de Sardes, né? Então, Sardes é repreendida por sua aparência de vida, enquanto está espiritualmente morta. E Cristo vai exortar a igreja de Sardes a despertar e a lembrar das suas origens também. E quais as implicações teológicas disso? A crítica de Cristo em Sardes é um convite à reflexão sobre a autenticidade da fé e a necessidade de vigilância contínua na vida cristã. A vida cristã, ela é pautada nisso, pautada numa contínua vigilância, né? E o próprio Cristo vai falar: olha, se você não tiver cuidado, eu virei como ladrão, né? Mas antes disso, é muito interessante o título que Cristo se apresenta, né? Ó, escrevo à igreja, ao anjo da igreja de Sardes, assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens famas de estar viva, mas estás mortas. Lembrando que a cidade de Sardes era conhecida pelo seu culto à deusa Cibele, que era a deusa da ressurreição. Mas nem mesmo a deusa da ressurreição era capaz de dar uma solução para o problema da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela precisava se aproximar daquele que de fato vive e reina, né? Então, essa imagem dos 7 espíritos e das 7 estrelas simboliza a sua autoridade sobre as igrejas, né? E os 7 espíritos representam a totalidade, a sua onisciência, a sua onipresença. Note que Cristo está dizendo: eu domino sobre a igreja, eu sou o dono da igreja, eu conheço a igreja. E aí vem o diagnóstico, né? O diagnóstico de morte. Cristo confronta Sardes com uma dura realidade. A aparência de vida, na verdade, era só aparência, porque estava morta espiritualmente. Então a igreja tinha reputação, mas carecia de substância e obras verdadeiras, evidenciando uma fé inerte. Esse diagnóstico alerta para a superficialidade religiosa. Não se faz verdadeiro discipulado com superficialidade religiosa. E o que nós temos visto e presenciado, e o próprio comentarista da revista, o irmão Vitor, vai colocar, que nós vivemos uma realidade de verdadeira superficialidade no, no que diz respeito ao cristianismo, né? No que diz respeito ao discipulado genuíno. Por isso que as megas igrejas, onde muitas das vezes você entra e sai e ninguém sabe que você lá está, elas são cheias, porque muitas pessoas não querem ter o compromisso de uma comunidade pequena, onde as pessoas saberão quem é você, onde você, de repente, será perguntado da sua ausência, né? Mas o verdadeiro cristão que tem um compromisso com o discipulado, ele foge dessas superficialidades religiosas. Então, isso gerava na igreja de Sardes obras incompletas. Por quê? Porque a superficialidade, ela leva à falta de profundidade e compromisso. E essa incompletude, ela nos faz ter ações sem finalização ou propósito. E aí, as pessoas têm uma excelência humana, mas é um culto fora do padrão divino. E quais as consequências disso? A reprovação e a perda de recompensa, né?
E aí Jesus, para aquela igreja, vai dizer: olha, vocês precisam vigiar, porque senão eu virei como ladrão. Essa expressão, virei como ladrão, significa que Cristo poderá agir a qualquer momento. Isso não se refere necessariamente à segunda vinda de Jesus. Poderá ser uma referência ao juízo iminente de Cristo sobre aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja ela estava sendo irrelevante por causa do seu sono, né? E essa fica alerta reflete a urgência de preservar a vitalidade espiritual contra a apatia, que é um desafio constante na nossa jornada teológica. E aí Jesus faz promessas, né? Jesus vai falar que aquele que vencer receberá vestes brancas, né? E o seu nome será mantido no livro da vida. Então, isso fala da pureza, isso fala diante daqueles cultos a Cibele, ao imperador, aqueles cultos de mistério, onde muitos cristãos eram praticantes, aqueles que permaneciam fiéis receberiam pureza, né? Seriam vestidos de algo, de uma veste real, de uma veste pura, de uma veste de vencedor. E o livro da vida aqui, a interpretação dessa mensagem, ela deve levar em consideração as referências do Antigo Testamento sobre o livro escrito por Deus, que contém nomes, que está lá em Êxodo 32 a 33, Salmo 69, 28 e Daniel 12, 1. Então, e o contexto romano, onde o governo mantinha registro de seus cidadãos. Então, em primeiro lugar, o livro da vida aqui não é o livro dos salvos, e sim o livro dos registros, por assim dizer, que será usado no julgamento final. Após esse julgamento, ter o nome no livro da vida parece significar ter sido absolvido do julgamento divino. Assim, os que se encontram no livro da vida, no final, podem estar em comunhão com Deus, tendo a cidadania em seu reino celestial. E aí, diz a continuação do versículo 5, que o seu nome será reconhecido. O nome era algo muito importante dentro do contexto cultural em que a igreja de Sardes estava inserido, né? Que era a cultura da honra ou da vergonha, onde a estima pessoal na comunidade é o aspecto mais importante para o indivíduo. Então, essa cultura é o que levava muitos cristãos a um compromisso frouxo com Cristo. Porém, o reconhecimento final não é o da comunidade, e sim o de Deus Pai. Então, não adianta ter boa fama diante da comunidade e não ter boa fama diante de Deus, né? Então, nós somos desafiados dentro do discipulado a partir de Sardes a ter o verdadeiro conteúdo, né? Então, hoje, a prova ou como ficamos vigilantes, combatendo a apatia espiritual, tendo uma fé ativa, não automática, discernindo os desafios contemporâneos e mantendo a chama, esse desejo de discipular aceso, né? E aqui é o que falamos, a realidade versus a fama. A igreja de Sardes, ela exemplificava uma dicotomia entre reputação externa e realidade interna. A fama de estar viva contrastava com a sua morte espiritual. E esse é um fenômeno que nós vemos hoje. E nós temos que lutar contra esse mal, onde a aparência sobrepõe a substância. Isso compromete o verdadeiro discipulado, né? E aqui nós temos uma questão, né, que é a vitrine digital e a fé.
Então, as redes sociais, muitas das vezes, transformam a fé em espetáculo. Posts sobre cultos, versículos e eventos religiosos podem criar uma persona espiritual sem profundidade. A busca por aprovação social substitui a introspecção e o desenvolvimento pessoal genuíno. E também temos o outro problema, que é o ativismo religioso. Embora importante, esse engajamento, esse ativismo, pode se tornar somente performance. Então, eu prego por performance, eu oro por performance, eu evangelizo por performance, e a defesa de causas justas, né, quando desassociadas de uma vida de oração e estudo, mascara a ausência de uma relação pessoal com Cristo. É a ação sem a essência. E era isso que acontecia na igreja de Sardes. Então, somos chamados à coerência. Não adianta ter, temos que ser, porque a autenticidade cristã se manifesta em ser vivo, em ser, em evitar a hipocrisia, né? E aqui eu quero concluir essa aula com essa pergunta, que você possa fazer essa pergunta para o seu jovem. Considerando a mensagem de esperança e a figura do remanescente fiel em Sardes, como a promessa de Cristo aos que completam suas obras e perseveram se manifesta como um convite à ação e à reflexão sobre a autenticidade da fé individual e coletiva no contexto universitário atual, né? Vamos levar isso para todos. E aí, a fim de que você possa até mesmo trazer mais dinamismo para a sua aula, eu compartilhei com os professores, mas eu elaborei aqui um caça-palavras, né? Que nós possamos caçar, procurar a nossa o verdadeiro cristianismo que nós um dia perdemos, esse cristianismo vivo, autêntico, real, né? E eu concluo essa aula dizendo que a mensagem de Sardes, ela é um alerta para a superficialidade espiritual que atinge o nosso discipulado muitas das vezes. A mensagem de Sardes, ela nos traz a realidade de uma necessidade de despertar e fortalecer o que resta na fé. E a esperança do remanescente fiel e a promessa de Cristo aos perseverantes deve ser o que nos guia dentro dessa sociedade muitas das vezes plural, sincretista, mística, mas o misticismo no ponto negativo, que nós possamos despertar, pois só despertando é que o nosso discipulado será genuíno, verdadeiro e eficiente. Que Deus abençoe e eu espero vocês na próxima videoaula, no próximo subsídio. Até mais.